E aí, pessoal que acompanha a gente aqui nas redes sociais, né? Eu, a Luana, também a Multimídia. Hoje a gente decidiu entrar nessa onda de gravação de vídeo para as redes sociais para falar desse momento que a gente está vivendo, principalmente quando se fala aí de comunicação, né, Lu? Isso aí. Pessoal, tudo bem? É um momento bem importante que a comunicação surge, né? A comunicação já é muito eficiente em todos os dias, mas em meio a essa pandemia do coronavírus, a gente viu que ela se fortaleceu. A importância dela, né? A importância da comunicação neste momento tem chamado a atenção também, né, Ju? Pelo uso também das ferramentas utilizadas para a comunicação, mas a volta da comunicação tradicional. É sobre isso que a gente vai comentar hoje, né? Na verdade, fez uma reviravolta na vida de todo mundo, né? Não foi só da gente, nem lá da nossa empresa, tanto que a gente está trabalhando home office também. Então, mexeu com todos e mexeu com esse segmento da comunicação. A gente costuma brincar, né, Lu, que da noite para o dia todo mundo descobriu a importância da comunicação e a importância das ferramentas da rede social e também da mídia espontânea. Para a gente trazer esse bate-papo para vocês, né, a gente tinha um projeto guardado há um bom tempo, que a gente já está colocando no ar agora e decidimos que realmente esse era o momento, que é um Papo das Três, né? Um projeto que nasce para ser no primeiro momento um podcast, né? E depois a gente pensava também em levar para o YouTube e agora aqui em gravação de live. Então a ideia é que a gente traga o Papo das Três como um produto da multimídia. A gente está falando sobre vários assuntos, né? Sobre o que interfere na minha vida, na sua vida, curiosidades. Então chega o Papo das Três aí, mais um produto da multimídia. A gente antecipou uma fase, né, Ju? O podcast, agora a gente iria migrar do podcast para o vídeo, mas a gente fez o sentido inverso. A gente começa pelo vídeo e depois, então, a gente vai para os áudios também, trazendo esses relatos da própria rotina da comunicação, a rotina dos profissionais, que tem muitas histórias para nos contarem, né? Então, a gente começa, o primeiro, aqui falando sobre o desafio da comunicação neste momento também, porque é tudo muito novo e é um grande desafio para a gente como profissional que já esteve do outro lado também, trabalhando em rádio, TV, jornal, ver todo esse momento com os clientes que estão nas redes sociais e também na mídia convencional. Então, é bacana, a gente pede para que todos continuem aqui nos assistindo, porque a gente quer compartilhar também essas experiências que a gente tem tido nessas 2 últimas semanas. É uma experiência que a gente pode dividir em várias situações, né, Luna? Aquela experiência onde o cliente, por exemplo, né, a pessoa, o prestador de serviço, o profissional liberal, estava preparado para viver tudo isso, né, para acompanhar toda essa mudança, e aquele profissional que pegou o barco andando, né, que descobriu a importância da comunicação, das redes sociais, da mídia espontânea, e está tentando acompanhar esse movimento até para não ficar fora, né, para tentar levar a informação, porque nesse momento a gente esquece qualquer projeto de venda, né, a informação acabou sendo o objeto central de tudo isso. As pessoas estão ali na rede social para levar alguma informação diferente para a pessoa, para ajudar de alguma forma, e as marcas, os profissionais, as pessoas que já estavam preparadas para isso, com certeza se diferenciaram nesse mercado. Então a gente consegue dividir, né, ver perfeitamente isso na nossa rotina daquele profissional que tinha capacidade já de gravação de vídeo, de atendimento à imprensa, já tinha uma linguagem, já tinha uma credibilidade, uma autoridade já criada daquele profissional que até então não trabalhava com nenhuma ferramenta. E o bacana também foi de ver a diferença, né? A gente percebeu a diferença em clientes que já estavam preparados, já estão habituados a, por exemplo, dar entrevista. E no momento em que eles viam alguma notícia, alguma mudança na lei, por exemplo, medida provisória, que a gente viu várias sendo trazidas pelo governo federal, muitos já falavam assim, isso aqui vale, isso aqui rende uma notícia, isso aqui as pessoas vão precisar saber, isso aqui eu posso explicar, isso aqui eu vou auxiliar os trabalhadores ou então os empresários. E essa foi uma das diferenças que, na verdade, a gente sentiu. Essas pessoas também tinham a expertise de, isso aqui vai ser interessante, vamos divulgar. Esse é o momento em que essas pessoas precisam saber. Por quê? Para trazer a informação e até, de alguma forma, acalmar as pessoas, porque esse é um momento de muita incerteza, né? E essa questão, né, Lu, do entendimento já do profissional, de saber se esse tema pode gerar um conteúdo para informar as pessoas, para, né, que ele vai estar compartilhando alguma informação relevante
para a comunidade, a gente sabe que não é qualquer profissional que consegue fazer essa diferenciação, né? Saber se isso realmente rende ou não rende. Porque esse é todo um processo trabalhado dentro da própria assessoria de imprensa, né? Quando o profissional entende que o produto dele é importante para a comunidade, quando ele entende que ele tem conhecimento e ele é uma autoridade naquele assunto, fica bem mais fácil de trabalhar. Porque quando a gente começa dentro do processo de assessoria de imprensa, o profissional não tem nenhuma noção de que essa informação possa vir, né, no futuro a mudar a vida de alguém, ou essa informação pode ser uma pauta num programa de televisão ou de rádio. Então, é um processo construído dentro da assessoria de imprensa. Claro, salvo aqueles profissionais que já tiveram uma experiência anterior ou entendem um pouquinho do nosso meio, conseguem fazer essa diferenciação, mas a gente sabe que é uma minoria da minoria que tem esse potencial. Então, esse relato que tu está trazendo agora é fruto de um trabalho de assessoria de imprensa, né? De como a mídia espontânea pode ser importante, como ele pode utilizar essa mídia espontânea para estar levando informação para o outro, mas também para estar gerando uma própria credibilidade, uma própria autoridade para sua marca, para o seu produto ou para o seu serviço. Então, essa diferenciação nesse momento que a gente está vivendo hoje, dentro da comunicação, né, que mudou aí drasticamente por conta que os profissionais estão dentro das suas casas também, não estão trabalhando lá todos dentro da emissora de TV, todos da emissora de rádio, nos jornais, o próprio cliente, né, o nosso cliente multimídia, ele já sabe diferenciar, então ele já sabe que aquele produto, ele pode render uma pauta, ele se torna um aliado da assessoria de imprensa e se torna aquele cliente completo, né, que ao mesmo tempo que ele está pronto para levar esse conteúdo, seja em forma de vídeo, seja em forma de áudio ou de um artigo, ele também está pronto para saber que aquele conteúdo já está rendendo uma pauta. Então, muitas vezes, quando ele já te passa aquela importância, aquela necessidade daquele conteúdo público, ele já sabe até como ele pode trabalhar aquilo, porque ele foi preparado para isso, ele teve conhecimento de como acontece o processo da assessoria. Então, quando a gente fala, quem é que estava preparado nesse momento para enfrentar tudo isso? É o profissional já qualificado, né, já treinado, que tem conhecimento, isso seja em qualquer área, né? Como eu vou enfrentar uma situação de crise? Eu preciso estar pronto. Se eu não estou pronto, eu vou ter que ter esse conhecimento, então eu estou um passo atrás daquele profissional que foi lapidado, que foi preparado para isso. E o legal é que o cliente dele também vai ver o quanto ele está preocupado, né? Esse também é um grande diferencial deste momento, que a gente analisa em pesquisas, a gente está acompanhando também. São, claro, todas informações novas, informações recentes que a gente busca, que tem agora essas pesquisas sendo trazidas, mas do cliente dele também ver a preocupação que ele tem com o próximo, de compartilhar esse conhecimento. Aqui a gente está falando de profissionais autônomos, mas se a gente for falar de lojistas, empresários que estão preocupados com o outro, com o próximo, com ações, né, de trazer mesmo informações ou até mesmo se preocupar com condições especiais para que o cliente possa pagar, porque esse é um momento em que o mundo todo está vivendo uma pandemia, não é uma coisa isolada aqui de Itajaí, alguma coisa isolada aqui de Santa Catarina ou do Brasil, né? É uma questão mundial. Então, quem está atento a isso, a essas mudanças, a pensar no outro, que você falou, né, Ju? Pensar no outro nesse momento, essa pessoa, esse empresário, esse profissional vai se diferenciar e vai ter uma porta aberta pós-pandemia, né? Porque daqui a pouquinho a gente espera que tudo isso passe e a gente retome todas as nossas atividades de forma normal, né? Verdade, né, Luana, no processo que a gente vinha trabalhando, né, desde antes da pandemia, era essa importância de informar. Antes de qualquer tipo de venda, de fechamento de contrato, o trabalho sempre que estava sendo feito e o que é estratégico hoje é você levar informação para o seu cliente. Até quando você tem uma loja, né, de roupa, uma loja de cosméticos, uma loja de alimentação saudável, por que eu estou vendendo aquilo? Que isso vai mudar a tua vida como consumidor? Que tipo de efeito esse produto te gera, né? Que tipo de material ele é feito que pode estar prejudicando a tua saúde, mas se tu comprar o meu, não vai estar prejudicando. Eu te ofereço o que na questão de informação. Então, a informação, ela sempre teve dentro dessa escadinha, liderando, né? Ela sempre foi a líder nesse processo, e agora muito mais, porque a questão da venda, ela já era a última etapa desse processo, né? Então, era quando eu finalizava, eu já estava com o meu cliente pronto, né? Eu já sabia toda a informação que o meu produto tinha, as qualidades, os benefícios, e a minha venda fechava tudo isso.
Então, agora a gente reforça ainda mais esse processo de informação, um processo de informação com o que eu vou estar te oferecendo, por que eu vou estar te oferecendo. Nesse momento de crise, eu vou estar te oferecendo muito mais, porque é um processo onde todos precisam estar trabalhando juntos, né, para que a crise ela seja realmente amenizada. E essa informação é que vai gerar também essa questão da empatia, né? A gente precisa trabalhar isso agora nesse processo ainda mais, porque daqui a pouco a gente vai estar falando sobre rede social e como todo mundo descobriu a importância da comunicação, todo mundo descobriu que o Instagram existe, que o Facebook existe e se jogou, né? Então, quem já estava lá, já estava, mas chegou um monte de gente que não estava e agora a coisa ficou bem mais complicada, porque se diferenciar dentro dessas redes vai ter que ter um esforço bem maior do que já estava tendo, né? Porque não, já foi o tempo que a gente postava e todo mundo via o nosso produto, via a nossa postagem. Hoje não acontece mais, mas daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, né? Senão a gente atropela aqui a parte da assessoria de imprensa. Mas um destaque muito importante desse momento foi aquele profissional preparado para levar informação, foi aquele profissional que sabe entender o que é a notícia, o que o serviço dele, o que o produto dele pode estar impactando na sociedade. E é claro, né, Lu, além desse conhecimento de saber, o conhecimento de estar qualificado realmente para estar informando as pessoas, né? Porque não basta só saber que o produto dele é importante, saber que a prestação de serviço dele é importante, é essencial nesse momento, mas se ele não tem a habilidade para passar essa informação de forma coerente, de forma correta, de forma segura, aí é uma combinação perfeita, né? Eu saber que aquilo é importante e eu saber fazer. Então, quem tem essas duas combinações também se destacou muito no mercado nesse momento. E quando a gente fala em informação, a gente pensa que todos têm informações para repassar, tanto para a imprensa, né, você falou da questão da assessoria de imprensa, tem a informação que pode contribuir sim para um grande grupo, quando a gente fala de assessoria de imprensa, é a quantidade de pessoas que eu posso impactar com essa notícia, mas eu tenho também o meu interno, eu tenho o meu colaborador, eu tenho o meu fornecedor, eu tenho o terceirizado, eu tenho... Né? Então, o grupo dos stakeholders também ali, né, as pessoas, o público-alvo é grande e esse público todo precisa ser informado. Então, quando a gente fala de informação, não é só a informação que a gente vê em portal de notícia, que a gente vê em TV, que a gente vê em rádio, que a gente vê na rede social. É um grupo que precisa ser informado. Então, todas as empresas precisam informar alguém. A gente viu através de comunicados, por exemplo, nas grandes redes nacionais, né, de televisão, muitas empresas utilizando o espaço dos comunicados oficiais. Essa é uma forma que você tem para comunicar. Tem outras formas através da mídia espontânea, que é a entrevista. Quantas histórias bacanas de instituições, universidades, pessoas que estão criando materiais nesse momento para ajudar em meio à pandemia. Quantas histórias bacanas, quantos voluntários. Ali entra o trabalho da assessoria de imprensa também, contar essas histórias boas, né, que muitas pessoas poderiam desconhecer se não fosse através da grande mídia expor esse material. Então, esse é o trabalho da assessoria de imprensa, de trazer essas informações para os jornalistas e também daí a assessoria agora fugindo um pouquinho da assessoria de imprensa, mas a assessoria de comunicação num todo, que também vai levar a informação para os vários públicos, né, Ju? Lu, a comunicação interna vai ser um tema que a gente vai trazer também num próximo Papo das Três, que é a comunicação interna dentro das grandes instituições, né, dentro do próprio poder público, né, como é que isso funcionou durante a pandemia, mas dentro da nossa área, que a gente atende empresas e trabalha também com a comunicação interna, informar de maneira rápida, né, de maneira eficiente, os seus colaboradores, porque hoje boa parte dos colaboradores não está dentro da empresa, está fora. Então, é importante que essa informação ela continue chegando pelos canais corretos, né, porque existe uma certa instabilidade na questão das empresas, então essa informação ela precisa gerar segurança dos colaboradores, essa é a maior preocupação hoje dos empresários, que essa informação mantenha os seus colaboradores tranquilos, que é um momento que vai passar, que todos estão passando por isso, mas ela precisa chegar de uma maneira correta, porque uma falha, uma palavra mal escrita ou uma análise mal feita pode gerar uma situação de crise, mas aí sim gera uma situação de crise dentro da própria empresa relacionada à comunicação. Mas esse é um tema que a gente vai estar conversando posteriormente também, que é a comunicação interna e principalmente como os porta-vozes, né, estão se comportando, né, de que maneira e qual é a maneira correta para que isso aconteça, mas esse é um papo que a gente vai levar mais para frente, hoje ficando só na área da assessoria de imprensa, falando um pouquinho da rede social, que também vai ser
um outro tema posteriormente, mas para a gente dar largada, é falar sobre essa mudança, né, rápida que a gente teve na questão de como levar e de como receber informação. Destacamos aí a questão da assessoria de imprensa, pontuamos também a rede social, que as pessoas acabaram utilizando, porque, como a gente falou anteriormente, antes da gravação, né, antes da gente entrar no ar, não tem como a assessoria de imprensa comportar todos esses profissionais, não tem mídia espontânea para todos. Então, quem não tem assessoria de imprensa, que só conta com a rede social, acabou utilizando as redes para levar informação, mas nesse momento a utilização da rede social tem que ter muito cuidado, né, porque a gente está lidando com uma questão de saúde pública, uma questão de pessoas que ficam doentes, pessoas que vão a óbito, então até a comunicação que está na rede social ela precisa ser feita com muita cautela para não prejudicar a própria marca. A gente teve exemplos no Brasil de declarações de empresários, né, que se posicionaram com um tipo de comportamento e automaticamente o público já reage. Isso é regrinha de casa, né? 1 mais 1 é 2 e nessa nossa logística também é bem assim, nesse processo, dependendo como você se posicionou automaticamente, se não é dentro do que o consumidor está pensando, você vai ter um prejuízo de marca, com certeza. Como a gente já comentou antes, a gente vai voltar, né? E a gente vai ver os reflexos, talvez maiores, talvez num erro de comunicação, ou numa precipitação em comunicação, o que a gente sempre comenta, assim, tem que ter muito cuidado na hora de você expor. É aquilo que você falou que num próximo momento a gente vai falar de como o gestor, como o porta-voz deve estar preparado para falar, né? Então, por quê? Porque tudo isso aqui a gente vai passar e quem se preocupou com o outro, quem se preocupou em trazer a informação, repassar a informação, auxiliar, ter a empatia pelo outro, a tendência de seguir e conseguir crescer é mais favorável, né? Pós-pandemia, né? Acredito que esse momento também vem para mostrar para os empresários, né, Luana, que não contam com um profissional para auxiliar, seja dentro da empresa, seja terceirizado, ou que eventualmente faça uma reciclagem sobre essa situação, que comecem a pensar nisso, né? Porque a gente teve um exemplo hoje de uma pandemia que gerou uma situação de crise, mas a gente não está livre de outras crises que podem vir a acontecer, né, não relacionadas ao coronavírus, mas em outros momentos, e o profissional não estar preparado. Então, na verdade, esse momento que a gente vive isso, o coronavírus, a pandemia, é transformador, né, Lu? Porque os hábitos de consumo, né, daqui a pouquinho a gente vai ter o reflexo disso, a gente vai entender realmente se eles vão ser alterados, o comportamento das pessoas, né, pode mudar também com toda essa questão do isolamento, das restrições. A gente começou a verificar o que é importante, o que não é importante para a gente como ser humano. Então, acho que vai ter uma revisão de valores em relação a isso. Vai ter uma revisão de valores em relação ao consumo. A gente pode observar isso também dentro do nosso meio. Muito, nos últimos anos, a gente vinha sofrendo muito, né, principalmente nesses 2 últimos, com a questão da fake news. As pessoas estavam muito mais linkadas, né, voltadas a se informar pelas redes sociais. Então, viralizou a fake news, aquilo se tornou, né, realmente o portal de notícias dela, o canal de informação das pessoas. E hoje a gente observa um andar um pouco diferente, tanto que a gente trouxe de volta algumas coisas que eram rotina do jornalismo e que não estavam acontecendo, como as coletivas de imprensa, né, Lu? A gente tem coletiva de imprensa hoje no governo federal, no governo estadual, os municípios fazendo coletiva de imprensa para informar esses profissionais que estão ali, né, levando a informação dentro das coletivas, eles estão preparados, porque uma palavra também mal colocada, uma expressão, pode gerar uma situação de crise também dentro dessas instituições. Eu acredito que a gente vai ter pós-pandemia, porque hoje a gente está vivendo, né, um momento, depois a gente vai ter aquele meio, depois a gente vai ter o pós para avaliar as situações, mas que a gente consegue pensar em tudo isso que a gente está acompanhando é que vai ter uma mudança de comportamento. Acredito que a gente vai ter um bom fortalecimento, um retorno do fortalecimento da mídia tradicional, né, que aí a gente vai voltar a utilizar os canais corretos e oficiais para informação. Então, eu vejo um caminhar para esse lado também. Vejo que quem foi para a rede social se mantém ali também, mas podem surgir outras possibilidades da rede social. Eu faço uma análise observando esse movimento, que lotou, né? Então, todo mundo migrou para lá, tá todo mundo tá todo mundo na vala comum. O que eu vou fazer para ser diferente? Como é que eu vou fazer para me destacar?
Então, vai ser um comportamento que a gente também vai ter que analisar para definir as estratégias de quem está na rede social a partir do momento da pandemia. Porque hoje está assim, preciso levar informação, preciso buscar, preciso consumir o que eu consigo dentro ali do Instagram. As empresas criaram suas estratégias de delivery e teleentrega, mas não vai poder ser só isso, porque todo mundo está fazendo isso. Precisa fazer alguma coisa diferente. A gente está no momento aqui, no dia de ontem, né? A gente está gravando essa live hoje no domingo, mas no sábado a gente teve uma transmissão via YouTube de uma dupla conhecida no Brasil que bombou e teve um número de views impressionante. Bom, será que o YouTube realmente vai se fortalecer pós-pandemia? Só que todo mundo fazendo a mesma coisa não vai dar, tem que fazer uma coisa diferente do que todos estão entregando. Então aí vem a questão da criatividade, do definir estratégias, se realmente aquilo conversa ou não com o meu público, porque não é porque todo mundo faz live que todo mundo tem que sair fazendo live. Às vezes está perdendo tempo e não está comunicando com ninguém. Então, a gente tem que realmente parar e estudar como é que ficou o mercado, né, qual foi a mudança na questão de consumo e, a partir daí, definir as estratégias. Então, começar do zero. Até e você falou da volta da mídia tradicional. A mídia tradicional também se adaptou a esse momento. A palavra do momento é adaptação também, né, Ju? Porque hoje os profissionais estão em casa, eles estão trazendo a informação na hora que ela acontece, eles não deixam de trazer a informação, mas também não estão correndo risco na rua, né? Como nesse momento todo mundo fica em casa, daí você vai lá, aparece a pessoa lá na rua, é contraditório. A própria imprensa se adaptou, muitos jornalistas, a gente acompanha aqui os telejornais estaduais, os apresentadores que automaticamente ficavam ali no estúdio estão ficando em quarentena, fica uma pessoa no estúdio, as outras em casa. Assim acontece também em rádio. As coletivas de imprensa que você falou, elas são praticamente, os telejornais deixam então a programação no ar ao vivo, trazendo aquela coletiva de imprensa, que é uma informação oficial, não mais qualquer informação compartilhada na rede social. E o que a gente vê nos comentários é que hoje eu acredito, então, no que passa na televisão e o que passa nos órgãos oficiais. A gente já não vê mais aquela credibilidade como a gente tinha nas redes sociais. Não quer dizer que essa etapa não volte. Pode voltar, mas este momento que a gente acompanha de pesquisas pela internet hoje, trazendo as pesquisas, 77% da população brasileira confia na televisão, no que passa na televisão. Isso é um índice muito bom, porque esse índice já era bem menor, como você falou. Então, realmente, no momento, a mídia tradicional está ganhando seu espaço, as pessoas estão em casa também. A internet não está tão boa, talvez esse seja um dos fatores também de que as pessoas não estão tão conectadas. Elas estão sim conectadas, mas o acesso à informação não é tão bom por conta da internet, que está um pouco ruim. E ela acaba assistindo a televisão no canal aberto, que está 24 horas trazendo informações sobre o coronavírus e informações oficiais com médicos, com os profissionais, com representantes dos ministérios, e isso retorna aquela credibilidade que a gente tanto esperava, né? Tem uma credibilidade, Lu, a gente fazendo a nossa análise dentro da empresa, uma credibilidade que ela pode ser utilizada em outras ferramentas. Que não adianta, a gente está num mundo realmente conectado. Se daqui a pouco a gente não tiver mais o Instagram, a gente vai ter outra ferramenta, né? Não para de girar, a gente vai ter sempre novidade. O que acontece com esse momento que a gente vive, que você reforçou essa questão da informação verídica? É saber utilizar essa informação verídica nos outros canais. Então, se você vai investir, por exemplo, num canal de YouTube, que você leve esse formato para dentro do canal do YouTube, que você leve isso para a rede social, né? Aí dá uma sacada de como você vai poder se diferenciar do restante. Até porque as coletivas de imprensa, a gente acompanha do governador aqui de Santa Catarina, do governo federal, do Ministério da Saúde, também são transmitidas no YouTube, elas são transmitidas no Facebook, via Instagram. Ok, as redes sociais estão aí, né? Mas eu penso que um dos fatores de que a rede social está, neste momento, talvez num segundo plano, é por conta também da conexão. A gente tem esse fator, né, que já que existe muito acesso, também a qualidade da nossa internet aqui no Brasil não está ajudando muito, né? É importante a gente destacar que o consumidor também identifica a questão oportunista, né? Você está falando aqui de um relacionamento que você constrói na rede social, é um relacionamento que pode você acertar em um dia, mas tem relacionamentos que você cria 1, 2, 3 anos com as pessoas que estão ali te acompanhando. Elas já sabem da responsabilidade social da tua empresa no mercado. E daí, quando você vem
em um momento como este, como a gente tem acompanhado casos no Brasil que não são tão favoráveis, tão positivos, a gente vê a questão do oportunismo. E o consumidor também vê, o consumidor também está atento e pode causar um bloqueio sem tamanho para essas posturas assim, de forma oportunistas. Né? Eu penso que hoje, para hoje, né, a contribuição é essa, né, Ju, de falar de comunicação. A gente, com certeza, nos próximos dias, a gente vai falar mais, porque a gente falou em ferramentas tecnológicas, mas a gente tem também outras formas de comunicação. A gente tem aqui na nossa região que são profissionais, por exemplo, os influenciadores, que também são formas utilizadas hoje para comunicação, para todas as empresas, para todos os setores. A gente também vai buscar saber um pouquinho sobre isso. A comunicação na área pública, tão difícil, né? A gente ver hoje pronunciamentos, ambos os lados. A gente vai falar em comunicação, pronunciamento presidencial. A gente teve, de ambos os lados, repercussões positivas, negativas, da forma que foi falada. Tem áreas que são favoráveis, outras áreas não. Como a comunicação entra nesse cenário, né? Municipal, também no âmbito municipal, aqui a gente vê uma grande participação dos prefeitos em lives sendo feitas aqui, formas de comunicação, algumas também positivas, outras não, até mesmo estadual. Então, são várias as formas que a gente tem e a gente vai abordar isso nos próximos dias para contribuir com o nosso trabalho também na área da comunicação. É isso, Lua. Acho que fica por aqui, né? A gente vai ter muito assunto ainda para conversar sobre essa questão da comunicação nesse momento e posterior, né, a essa pandemia, como ficou, né, o que mudou, o que vai continuar sendo, o que não vai continuar sendo, mas a gente está aqui para, né, trocar uma ideia de como está sendo para a gente, né? Talvez aí em outras empresas funcione diferente, então é bacana a gente poder trocar essas ideias, né? O que está acontecendo aqui pode ser absorvido por um outro profissional em outro segmento, assim como a gente acompanha colegas que estão fazendo algumas situações que também podem interferir na nossa empresa. Então é a troca de conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais e essa troca ela é sadia. Então, se você gostou, quiser saber um pouco mais de algum tema específico, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar dentro do possível levando essa informação para você, mas mudou drasticamente, né? A gente tem sentido isso realmente na nossa rotina, está sendo um desafio, a gente costuma dizer que a gente está trabalhando mais do que trabalhava antes, né? Até porque está sendo um desafio para todo mundo, né? Tanto quanto para a gente, quanto para os jornalistas que estão, nesse momento a gente ouve os relatos dos jornalistas. Em 30 anos de profissão, eu nunca trabalhei de casa, nunca trabalhei em home office, agora eu precisei me adaptar. A palavra do momento também é a questão de adaptar, você precisa estar aberto para essa questão de se adaptar, né? Não é um momento em que talvez... Não dá nem para escolher, né? Gostando, não tem opção, né? Nós estávamos no dia no escritório, agora à tarde a gente vai ter que ir embora, né? Vamos cada um trabalhar na sua casa e assim que funcionou. E a gente encontrou oportunidades para os clientes e também para a gente, né, Ju? É preciso, a comunicação ela continua e cada vez mais forte e sendo ainda mais exigida, porque o jornalista também quer a informação com confiança em cima da hora, né? Não quer esperar. É isso aí, gente. Então, se você não investe ainda em comunicação, vai pensando, cria suas estratégias, né? Hoje a gente vê que ela é fundamental. E, posteriormente a isso, acredito que vai ser mais ainda, porque as situações vão mudar, a maneira de entregar o produto tem que ser diferente, porque não adianta você ficar fazendo igual ao que o teu colega do lado está fazendo, que a empresa do lado está fazendo, o que a loja da frente está fazendo. É preciso inovar, né? Então, a gente, no momento em que aconteceu tudo isso, os especialistas, né, da área de venda e de comércio, a gente tem que criar estratégias diferentes, a gente tem que pensar aquela fora da caixinha para ver um jeito de continuar vendendo, de continuar levando informação. Se criou. Muita gente foi lá, criou a sua maneira de vender, aí outros tantos vieram e estão fazendo igual, só que aí é aquilo que a gente vai repetir de novo, fica todo mundo fazendo a mesma coisa. E se fizer todo mundo a mesma coisa, não vai se diferenciar. Então é importante que você pense a comunicação nesse momento de uma maneira diferente. Lu, vou ficar aqui em casa, né? Então, isso é o conhecimento da sua área. E nunca diga não se algum jornalista te procurar para te dar entrevista sobre o tema que você domina, hein?
Não diga não. E se não estiver preparado, chama a gente, né? Que a gente dá uma forcinha. Porque também não adianta dizer sim e não saber o que falar. Então, são duas situações. Tem que dizer sim, mas tem que estar preparado também. Isso pode ser tema também de um papo das 3, né? Preparação. Pode sim. Porque o estudar para compartilhar a comunicação também exige, né? Mas esse é um momento, se você está em casa trabalhando em home office, você tem o tempo para você estudar um pouquinho mais sobre o assunto e caso algum jornalista te procure. Então, só não diga não. Um abraço a todos. Um abraço, gente. A gente se vê. Vai ser sempre às 3? Sim. Sempre às 3. Às 3 horas de algum dia por aí a gente se vê. Tchau, gente.